Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta manhã com a palavra, não é? Eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu fui convidado para pregar ontem, né? E essas coisas não devem acontecer para mim, né? Elas não devem. Eu não sei se eu perdoo o pastor Daniel ou se não. Perdoa, né? Mas a gente tem que dizer o caldo do cascavel, mas não torna no outro, né? Não entendi o que você falou. Se ouvir antes, sofre. Convida um mês antes, ele fica sofrendo o mês inteiro. Não, mas aí eu... Não sofre, né? Sofre menos. Mas eu sofro para trazer o que eu não tenho, né? E se eu ficar um mês, eu vou procurar, né? Tá bom demais. Tudo é possível que crê, né? Tudo é possível. Nós temos que ser preparados para tudo, né? Para tudo quanto é coisa. Só que, ainda bem que tem um reloginho aqui na cara, né? Gosto desse relógio. Gostei disso aqui, viu? Rapaz, isso aqui ajuda bem. Tá bom, vamos ler então Jeremias 29, verso 11 e 12 e 13. Todos? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém? Nós vamos ouvir o hino pela irmã, quem? Está escrito aqui? Pela irmã Raquel. Pode sentar. Depois nós oramos. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó.
Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Amém. Pastor Daniel, faz essa oração aqui para mim. Por favor. Oh, Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é o encarregado nessa manhã de abrir o livro, porque só a letra, Senhor, ela mata, mas o Espírito vivifica. E nós estamos tranquilos nisso, estamos confiados que o Senhor vai tomar a unção e usá-la nessa hora, através do homem. E todo o povo será beneficiado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, nós observamos que a escola dá a entender que seja uma coisa muito simples, mas ela é a mais difícil de todos os outros cultos, porque a gente tem que pegar a corrente, né? E você não pode emendar ela, você tem que fazer ela dar seu tamanho total. Então, a gente tem observado que desde o primeiro culto, o ataque aqui é sobre o espírito. E foi um encontro bem aprimorado para as pessoas que têm sensibilidade espiritual. Quem não tem sensibilidade espiritual, que deve ter pessoas assim aqui, não tem muito a levar, mas quem tem bastante a levar. Eu creio que a maioria nossa está vivendo uma condição espiritual. E aqueles que ainda não chegaram a esse nível, eles dependem de nós para alcançar. Nós não temos como fugir. Tanto quem está no átrio, quem está fora deve entrar no átrio. O que está no átrio deve fazer força para o que está fora chegar no átrio. E os que estão no átrio, fazer força para entrar no lugar santo. E quem está no lugar santo, fazer força para trazer-os do átrio para o lugar santo. E quem está no lugar santo, fazer força para entrar no Santíssimo. E quem estiver no Santíssimo, tem que fazer força para trazer-os do lugar santo para o Santíssimo.
deixar de comer o pão que perece, comer o pão que permanece. Deixar da luz artificial para a luz real, original. A luz do santuário, do santo, ela era lâmpadas. A luz do Santíssimo era a glória da Shekinah, era divina, né? Todos nós estamos aqui para isso. Nós temos 3 portas em nós. E uma para o corpo, uma para o espírito e outra para a alma. Mas nós observamos que nós não podemos dar ordens conscientes a nós mesmos para sermos bem-sucedidos aqui na Terra. Porém, nós podemos tomar conscientemente a decisão de sentirmos bem-sucedidos. Dá para entender? Não podemos dar ordens conscientes a nós mesmos para sermos bem-sucedidos. Você não pode dizer, não, eu vou ser bem-sucedido, eu vou sobressair, eu vou vencer, eu vou fazer isso. Você não pode fazer isso. Porém, podemos tomar conscientemente a decisão de nós sentirmos bem-sucedidos com as bênçãos de Deus. Porque uma mente afetada de sentimentos negativos, depositado em nosso subconsciente, traz alegumes espirituais. Isso é o claro para a nossa vida aqui na Terra. Nós observamos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós pensamos no que nós sabemos e vimos. E Deus pensa no que nós não estamos sabendo e não estamos vendo. Nós tomamos o caminho do nosso destino e Deus tomou para nós o caminho do predestino. Então é Ele e não nós. No livro de Romanos, capítulo 12, vocês desculpem, esse púlpito aqui ficou baixo para mim, viu? No capítulo 12 de Romanos, no versículo 3, vocês vão ler, ali disse São Paulo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, na Bíblia comum, na Bíblia Almeida, corrigida, ela está escrito assim, que não saiba de si mesmo além do que convém saber. Mas na Bíblia corrigida e atualizada, que é a Bíblia que está no Busca, eles atualizaram ela. Aí eu fui procurar a raiz da língua. Na realidade, esse saber aqui quer dizer pensar. Por isso nela está escrito, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, de entre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, nós notamos que temos 2 intelectos. É o que o mundo não entende, não aceita, mas até mesmo a ciência já está concordando com o pensamento do coração. Antigamente eles não concordavam, mas agora eles
foram obrigados a concordar, né? Porque aconteceu várias coisas aí que deu a entender que realmente tem pensamento no coração. E se nós nos pararmos e sentirmos assim solitários, sem nenhuma radiação de vozerias, de pensamentos assim, você vai descobrir em si mesmo que você tem duas personagens, uma externa e uma interna. Principalmente as pessoas que nasceram de novo. Tem pessoas que nasceram de novo e não sabem que nasceram de novo. Tem outros que pensam que nasceram de novo e não nasceram de novo. Então é uma coisa muito estranha, né? E Jesus falou que para os predestinados, nascer de novo não é coisa que se fabrica, que se força. É coisa que é necessário. Necessário é diferente de buscar, de forçar. Você pode ficar aqui agora, não está com um pingo de sede. E água para você não vai valer nada. Se passar dando água aí, ninguém quer. Mas naturalmente, daqui a pouco, a sua própria caloria queima a água que você tem no corpo. Como a terra tem 3 partes de água e uma de terra, descoberta, nós também temos 3 partes de água no nosso corpo. E ela nunca pode baixar o nível. E quando ela baixa o seu nível, nós temos que repor. Então é uma necessidade. E o novo nascimento é uma necessidade para quem é predestinado. Não tem jeito, você tem que voltar para lá. A sua alma tem sede de Deus. Davi disse isso. Se ela tem sede, é porque ela já teve Deus, saiu de lá, baixou o seu nível e agora tem que repor. Tem que chegar ao nível que Deus requer para você voltar para lá. Então, nós notamos que o nosso pensamento, nós não podemos descansar nele. Eu estava observando aqui os irmãos pregando, e o irmão o pastor Moisés, ele falou assim, esse negócio de eu acho. Eu achei aquilo muito interessante, porque na nossa língua, nós estamos vivendo um português diferente. Quando a gente começou a estudar, há só uns 50 anos atrás, 60, a língua era mais madre, né? Mais original. Nós tínhamos um português mais puro. Você pode ver que hoje tem português e português brasileiro. Então mudaram muito o sentido das palavras. Por isso que a atualizada está atualizando dessa forma, procurando palavra mais clara para ser esclarecido para nós. Então, a palavra acho, ela não quer dizer acho, ela quer dizer eu penso. Ela é do verbo pensar. Porque você não acha nada, o que você vai achar? Você só vai pensar. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, você não acha mesmo, você está pensando. Então, pensar de si mesmo, a palavra diz que não. São Paulo diz, não convém. Ele não disse totalmente não pensar. Porque se você não pensar nada, você vai ficar um tolo, um bobo. Como é que você vai ficar sem pensar nada? Nós vimos aqui, a atenção, o pastor Daniel falou sobre a atenção. A atenção é um pensamento desesperado. Um pensamento que não sai. Então, se você não tiver nenhuma atenção, você está morto. Então, nós temos um pensamento. Por isso ele diz aqui, não pense de si mesmo, além do que convém.
Tem até um certo ponto que convém você pensar em você. Mas depois de um certo ponto não convém mais você pensar em você. Você tem que deixar o pensamento dele entrar em você. Quando o pensamento dele entra em você, aí você não tem mais os seus pensamentos, você tem o pensamento de Deus. Agora, não resta dúvida que mesmo dentre nós, mesmo Deus estando habitando em nós, nós temos que enfrentar esse homem de fora. Esse homem de fora que não trabalha sem o espírito do homem. Então, o nosso espírito, Deus não vivifica o nosso espírito. Nosso próprio espírito, não. Você tem que receber o Espírito Santo para Deus vivificar o seu espírito, porque está mesclado com o Espírito Santo. Então, a vivificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma semente que está dentro de você, de nós. Agora, nós notamos que os nossos pensamentos próprios trazem muitos problemas para a nossa vida. E todos nós temos, porque não adianta você falar assim, não, pensa em Deus. Não, isso aí o profeta diz, é errado você falar pensa em Deus. Existem religiões que chegam lá e pensa em Deus, pensa em Deus, pensa em Deus. A pessoa tira o pensamento dele, o diabo chega e entra. Você não pode deixar o seu pensamento neutro. Ele tem que ser ativo. Se ele for negativo, não pensa em nada. Aí eu fico admirado de uma pessoa dizer que não pensa em nada. Poxa, eu penso tanta coisa e a pessoa não pensa nada? Não faz nada mesmo, né? Tem coisa aí que a gente tem que observar para não entrarmos em contradição própria. Senão você entra em contradição própria. Você não pensa no jogo. Eu não penso que se vai o Brasil ganhar, se vai a Itália ganhar, se vai quem ganhar, isso eu não penso. Mas eu penso que se esse jogo der uma zebra lá, um problema lá, nós vamos sofrer o dano também. Não é pensar no jogo? Não pode deixar também assim, sem pensar nada. Tem que pensar alguma coisa. Então, os pensamentos devem ser equilibrados, como convém. O que não convém, não. Agora, nós vemos que Jó, vamos entrar na situação de Jó. Ele reclamou a Deus. Ele reclamou a Deus pensando que Deus daria resposta ao pensamento dele. Deus não dá resposta ao nosso pensamento. Você pode morrer de pensar. Já foi pregado aqui isso, não me lembro qual pastor que pregou. Você pode morrer de pensar, Deus não vai dar nem confiança para aquilo que você está pensando. Porque Deus não trabalha com o seu espírito, Ele trabalha com a sua alma. Pode ver que Ele falou aqui que quando você crê de todo o seu coração, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele pensa em nós, mas nós temos é que crer nele, não pensar. Crer nele. Aí Jó, ele disse para Deus, por que se dá à luz o homem cujo caminho é escondido? E a quem Deus encobriu?
porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos, e derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio para mim a perturbação. E ele era crente. Era tão crente que Jesus falou nele. E veio perturbação para ele. E ele nunca sossegou. Ele nunca foi um crente assim, não, graças a Deus, tudo bem. Então, você tem que saber que, graças a Deus, o que está dentro. Mas o que está fora, você tem que cuidar dele. E tem que saber o que vem, por que que vem. Por que que vem problemas para nós? Porque se você for olhar, então, os problemas que vêm, você vai condenar a Deus. Mas veja, tem coisas que Deus precisa fazer em nós. E coisas ruins. Permitir acontecer coisas ruins para nós. Depois que acontece aquilo, você conserta a vida. Enquanto não consertar, você está aí, peitão levantado. Ei. Mas a hora que acontecer, você arreia. Então veja bem, ele nunca teve descanso, nem sossegou, nem repousou, mas ainda veio a perturbação. O profeta diz na Perguntas e Respostas, números do Espírito Santo, parágrafo 104, ele diz assim: veja Jó, um homem perfeito, ele não era estava assistindo jogo, que estava assistindo televisão, que estava jogando, que estava fazendo isso, fazendo aquilo. Ele era temente a Deus, estava servindo a Deus. A ponto de o diabo mexer com ele, a respeito dele com Deus. Ele era um homem perfeito, um homem justo, o profeta diz aqui. E Deus permitiu que o diabo viesse sobre ele e o açoitasse, batesse nele. Deus permitiu. Aquilo foi um espírito mau da parte de Deus. Agora, vai entender isso. Porque todos os espíritos estão sujeitos a Deus. E você recebe um espírito conforme o seu espírito. Tem o seu espírito humano, tem o espírito de Deus e tem o espírito do diabo. Tudo é espírito. Então Deus tem um espírito. O seu espírito está rebelde. Deus não vai consertar você lá na cadeia com uma borracha. Pá, pá, pá. Bate, o ladrão sai roubando. Ele bateu no corpo, ele não bateu no espírito. Não é verdade? Ele sai roubando outra vez. Mas que coisa, cadeia não educa? Não. Cadeia não educa espírito, cadeia educa corpo, carne, bate, maceta. Eu conheci um que era valentão, batia em tanta soldado, em tanta gente. Dali a pouco ele estava andando assim, ó. A polícia acabou com o corpo dele, né? O espírito dele tinha vontade de fazer a mesma coisa, mas não dava mais. Então nós temos que tomar mais cuidado com o nosso espírito do que com o nosso corpo. Porque o nosso espírito pode cuidar do nosso corpo, mas o nosso corpo não pode cuidar do nosso espírito. Ele não cuida, ele desarranja o seu espírito. Eu não sei se vai dar tempo, se eu posso fazer isso. Tem alguma coisinha para falar depois, se vocês quiserem, sobre a nossa matéria. Então veja bem,
Deus permitiu que o diabo viesse sobre ele e açoitasse e tudo mais, para a perfeição do Espírito. Você sabe de uma coisa? Os espíritas, o profeta diz numa mensagem que os espíritas se aproximam mais de Deus do que nós. E os espíritas, eles têm uma crença lá que não é correta, porque eles creem em pagar o preço dele na reencarnação, que isso não é correto. Eu não vou pagar para o outro, eu tenho que pagar o meu. Cada um tem que pagar o seu preço e apresentar no juízo. Nosso profeta ensina completamente diferente, que nós viemos aqui propositalmente para a expiação do pecado. O livro de Melquisedeque, mensagem 500 de Melquisedeque, parágrafo 87 para frente ali. Nós viemos aqui para expiar pecado. Expiar quer dizer expurgar. É isso que é expiar. É expiar com X, não é expiar com S. É expurgar. Então, naturalmente, os espíritas têm uma reação melhor do que a nossa. Porque quando a pessoa faz um erro lá, eles brandam a coisa e dizem, não, ele está pagando, ele está pagando. Ele está pagando o que na outra encarnação ele fez. A outra vida que ele teve, ele está pagando. Mas nós cremos que nós pagamos nesta vida aqui. Deus não vai deixar um filho dele sair daqui com nenhuma ferrugem, não. Ele vai te polir até tirar o último grão de ferrugem que você tem. E é corpo, alma e espírito. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5, 23 em diante. Então veja bem, nós pagamos coisas. Deveríamos estar satisfeitos quando estamos pagando, do qual nós não ficamos. Nós repreendemos Deus, nós não aceitamos que Deus está permitindo aquilo. Porque eu às vezes fico pensando assim, que tem coisa que a gente que não resolve, que você busca, pede, faz, força, esforça, ora, pede para todo mundo orar, a igreja ora, todo mundo ora, e Deus não faz nada. Aí eu falo assim, eu fico pensando assim, mas escuta, vamos parar com isso. Deus não é Deus? Deus é Deus. Se Ele quiser parar com qualquer movimento, Ele para na hora. Ele para a hora que Ele quiser. Não adianta o nosso pensamento maquinar. Não, tem que ser o pensamento dele. Se você vai ser restaurado daqui 20 anos, você tem que sofrer até 20 anos. Depois de 20 anos você vai ser restaurado. Aí você fala, graças a Deus. Mas 20 anos você viveu errando na igreja, dando problema, dando dificuldade, indo e voltando, saindo, voltando outra vez, e pastor querendo entregar você para o diabo, né? Esse é um perigo, né? Eu prefiro entregar para Deus, né, do que entregar para o diabo. Porque além disso eu não tenho parte nenhuma com o diabo. Como é que eu vou entregar uma coisa que eu não tenho parte com ele? Eu tenho que entregar para Deus. E Deus eu sei que nem parte com ele. Então veja bem, são coisas que nós não sensibilizamos. Nós não sensibilizamos. Vivemos assim, ao Deus dará. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca, jamais deixe ninguém lhe dizer outra coisa. Ele ressuscitou da morte e Ele vive nesta manhã. Supremamente. Ele está aqui no edifício agora, com certeza. Ele está onde se reúne 2 ou 3. Eu estarei no meio deles. Então vamos dizer, pensar, de nós mesmos, né? Não é de Deus, que aqui esteja quase tudo não está com Deus.
e tiver 5 só com Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Agora, esses 5 pode ser remédio para os demais. Porque o único povo que tem condição de salvar, o único lugar que tem salvação hoje na terra, é na noiva. Porque a noiva é a palavra. E não tem salvação fora da palavra. Então veja bem, se nós tivermos em 5 aqui com perfeito, e dizer, não, esses 5 está perfeitinho, Deus pode vir buscar ele que ele vai. E esse resto aqui, que eu não sei quanto tem, 1.200 ou 1.300 pessoas, não são? Esses 5 aqui pode salvar todo mundo aqui, se crer. Se crer neles. Se crer. Não é assim? Agora, se não crer, não tem jeito de salvar ninguém. Agora, veja bem. Então, não importa quão pequena seja a igreja. Mesmo se 2 ou se 3 reunirem, eu estarei lá. Ele não podia mentir. É o parágrafo 51 da mensagem de Deus aperfeiçoando sua igreja. Eu não falei nenhum parágrafo aqui, eu esqueço. Parágrafo 51. Ele ressuscitou da morte e ele vive nesta noite. Não importa quão pequena seja a igreja, mesmo se 2 ou 3 reunirem, eu estarei lá. Ele não podia mentir, ele não pode mentir. E agora observe, como está esta rua aqui, veja o que o profeta vai explicar, isso aqui é um pouco complexo, vocês precisam prestar bem atenção, num sentido bem calmo, senão vocês não entendem. Mas veja o que ele disse aqui. Agora, observe agora, como esta rua, ele mostra uma rua, aqui onde vivem os mortais, os mortos, os mortais. Vamos supor que esse que eu falei aí, 5 vivos e 1.000 e tanto mortais. Mas mortais ainda ele não está no estado do passado, né? Ele está em estado presente. Mortos é passado. Veja, nós somos mortais. Como mortais, nós vivemos influenciados pelo mundo externo. Veja bem, como mortais. Os mortais são influenciados pelo mundo externo. Pela graça de Deus eu devo compreender, o profeta diz. Eu lido com espíritos. Eu devo saber a respeito de que estou falando. Eu olho através dessa massa escura de esplendor. Essas trevas que o mundo está. E nós, simplesmente, nós estamos achando que há luz. Você pensa que você tem luz para estar aqui. Você pensa que você tem luz para estar aqui. Mas se o sol escurecer, a lua tapar o sol, e as lâmpadas se apagarem, você não sabe nem sair daqui do lugar. Você não tem um trisco de luz. Não tem luz própria, nós não temos condições para isso. Mas Deus vê nós. Não sei se vocês já viram, já prestaram atenção, quando se apaga as luzes, tem os tomadas, né, os interruptores, que chamam? Interruptores. Eles brilham no escuro. Você vai lá ver, você pega o rumo dele. Você vai lá no escuro onde ele está. Aquilo é um fosforescente, né? Que faz. Então, como Deus vê nós nessa massa escura, o mundo está escuro para Deus, está em trevas. A única luz que Deus tem aqui, o profeta mostra, através dessa massa escura,
De vez em quando você vê pequenas luzes ardendo. Ardendo quer dizer queimando. Deus olha para o escuro aqui e vê uma luzinha assim, fumegando. Ele diz, ali está você. Ele diz, ali está você. Portanto, ele não está vendo se eu estou de terno novo, se eu estou de terno velho, se eu estou de gravata, se eu estou de sapato, se eu estou descalço. Ele não está vendo isso. Ele está vendo uma pequena luz se eu tiver o novo nascimento. Se eu não tiver, eu estou falando aqui em vão. Está vendo? Está vendo? Porque nós estamos à vista um do outro, e na vista de Deus. Ele diz, aí está você. É a sua mesa hoje. Luzes ardendo, pegando fogo, né? Queimando. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Vê o que eu quero dizer? Agora veja isto aqui. O pecador é influenciado por um espírito. Porque ele tem um espírito. Por isso que ele é influenciado por um espírito. Nós pegamos espíritos sem perceber. Sem perceber. Não adianta você estar batendo aqui. Não vai lá que você pega tal espírito. Não vai ali que você pega tal espírito. Você pega o espírito dentro da sua casa. Com a notícia que chegar. A notícia chega com o espírito junto. E você recebe ele. E dali a pouco você está falando, que coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você pegou o espírito daquilo. Eu não paro em acidente nenhum. Nunca paro. Porque não pertence a mim. O que eu vou fazer no acidente? Ajudar eu não posso. Pegar o doente lá eu não posso. Então eu vou embora. Deus, entregue na mão de Deus. Se é um parente seu, o que eu vou fazer? Se for um parente meu, vai ser a mesma coisa. Eu não posso pôr a mão nele. A lei não deixa. Não é? Então, quando você chega num acidente, ali está crivado de demônios. Tem espíritos ali de todo tipo e vai chegando mais. Quando você chega, você traz um. Se você está em dois, você traz dois. Você pode ver que um pensa, eu achei isso, eu achei aquilo, eu acho que foi isso. Eu acho que foi aquilo. Você não acha, você pensa. Então veja bem. O profeta diz, vê o que eu quero dizer? Agora veja isso aqui. O pecador é influenciado por um espírito, porque ele tem um espírito. E o errado influencia, e o certo também influencia. O espírito do homem. Tem homem que tem um espírito certo. Tem mulher que tem um espírito certo. E ela influencia também. No espírito certo da mulher, a outra recebe uma influência certa. Ela vai dizer, não, eu não vou pôr isso porque a mulher do pastor não põe. Eu não vou usar isso porque a mulher do pastor não usa. Mas se ela tiver um espírito errado, se ela estiver andando de perna de pau, porque antigamente nós andávamos de perna de pau, nós fazíamos, a moleque fazia perna de pau, ponhava lá em cima e ponhava por baixo da calça assim, e não era que nem com a mão aqui, que nem ouvi já. Não, era equilibrado mesmo. Andava com a perna de pau. As mulheres hoje estão andando com mais de quase 20 centímetros de tamanho, de ponta. Como é que chama aquilo? Luz 15. Eu estava pensando outro dia que esse Luiz 15 deve ser 15 centímetros, né? O tamanho do salto deve ser isso. Mas o Luiz 15 era um presidente da França, né? Então, quer dizer, se a minha mulher sair ali com aquele sartão assim, já tem um monte de mulher. Não, mulher do pastor. O pastor pode, por que a mulher não? Por que nós não podemos? Porque ela pega influência ruim, ela não pega influência boa. É difícil, olha, influência mal é que nem carrapicho. Pega em qualquer roupa.
Só tinha uma que nós usávamos que não pegava carrapicho, né? Os mais velhos é que sabem disso, né? Era uma calça de lona que a gente tinha, punha só a perna da calça, né? Punhava uma cinta aqui, aquela perna da calça e entrava no carrapicho. Por quê? Era só carrapicho, não tinha jeito de cuidar, não tinha veneno para matar, né? Então, veja bem, ele é influenciado por um espírito. O errado influencia o certo, e o certo influencia também. Aqueles que estão dominados por as trevas e a separação são dominados pelo submundo dos demônios. Veja a primeira coisa, parágrafo 52. A primeira coisa que quando você está chegando, saindo desta linha, aí ele mostra uma linha. Pegue isto corretamente. Aqui está onde os mortais vivem, mostrando as trevas. Uma aglomeração inteira de escuridão e trevas. E ali está pequenas luzes colocadas. Estes são os cristãos nascidos de novo, da luz. Vós sois luzes colocadas sobre uma colina. E uma candeia que é colocada em um quarto, ela ilumina todo o cômodo. Vocês não sabem o valor que tem uma luzinha de... uma lamparina de querosene, né? Hoje ninguém sabe mais o que é isso. Uma lamparina de querosene que dá um foguinho desse tamanhozinho. E aí, se acender ela hoje, agora que nós temos essa força luz, mas não vale nada, né? Que lá, para que uma coisa dessa? Mas quando nós não tínhamos nenhuma luz, aquilo era grande. Você carregava ela assim, e com cuidado para não apagar, né? Porque se você andasse muito depressa, o vento apagava. Aí aquilo valia muito. Você viu que a mensagem está perdendo valor para o povo? Você leva a mensagem, ninguém quer. Nem dando de graça. Porque antigamente falavam, não quer porque está vendendo, custa R$2. Eu não vendo mais, dou de graça, está lá um monte. O armário está precisando fazer uma mudança, porque arreia o armário e não aguenta as mensagens. A luz não está valendo nada, é lamparina. Quando nós começamos nessa mensagem, gente do céu, nós tínhamos umas mensagens que era feito no mimeógrafo, não tinha, como é que chama, impressora, gráfica, era no mimeógrafo com álcool. Era uma coisa que botava assim, botava o álcool, ela passava a letra da outra assim, e nós cuidávamos, porque aquilo ali, se ele tomasse qualquer água, ele desfazia a letra, né? Aquilo era zelado, eu tenho até hoje. Lá tem daquelas mensagens. Aquilo valia. Uma vez o pastor Joaquim mandou uma carta para um tal de... Ai, meu Deus. Esqueci. João Diogo. Mandou uma carta para um tal de Diogo. Essa carta serviu de mensagem para nós muito tempo. Nós tínhamos pouca mensagem. Aquela lá servia de mensagem. Depois o pastor Joaquim mandou queimar, né? Aquelas coisas. Mas eu tenho muitos que eu desobedeci, ele não queimei, não. Eu me lembrei de uma vez que eu tinha começado na mensagem, e eu tinha, né, toda a vida tive muito livro, né? O meu, como é que chama, o meu dinheiro, minha finança foi gastada tudo em livro. Né? E aí eu tinha aquela estante de livro, tudo quanto era tipo de livro, mais religioso, história das religiões, aquelas coisas tudo, né? E o pastor chegou na minha casa e falou assim, eu senti de Deus que você tem que queimar essas mensagens aí, esses livros. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas eu senti de Deus que eu não devo queimar, não. Acho que eu ia queimar todos os meus livros, que eu tinha vários cursos, várias coisas. Não, eu estou sentindo diferente. Porque esse negócio de sentir de Deus, cada um sente uma coisa.
Sentir de Deus não é Espírito Santo, não. É sentir de Deus. Se sentiu de Deus, sentiu de você mesmo. Sentir de Deus é assim diz o Senhor. Não é verdade? Agora, sentir da gente. É lógico que nem todos podem ter todos os livros. Nem todos podem ler tudo. Mas São Paulo diz, leia tudo e retenha o bem. Abstenha-se do mal. Se você não tem que ir para isso, não adianta mexer. Mas se tem, ler não é pecado, não. Ler não é pecado. São Paulo falou, leia tudo. Eu já li até o livro de São Cipriano. E até hoje não estou fazendo feitiço para ninguém. Né? Cada um pega se ele tem um espírito pendido para aquilo lá, ele vai cair naquilo lá. E se ele tiver que cair naquilo lá, é porque ele não é predestinado. O predestinado não cai nisso. Ele sabe separar. Agora, você não pode ler um livro de Budas que você vai virar budista? Você vai deixar Jesus Cristo para seguir o Buda? Você não pode ler um livro de Maomé que você vai virar maometano? Mas que coisa é essa? Que fé é essa? Demonologia, parágrafo 47, o espírito sedutor. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse ter seus pensamentos e seus testemunhos, suas vidas, tão acertada com Deus, até que o canal do Espírito Santo fosse perfeitamente com Deus, aquilo tomaria lugar. Se um homem e mulher pudessem se endireitar com liberdade em seus corações, com fé no seu íntimo. Veja bem, parágrafo 48. Muitas pessoas vêm até o altar para receber a oração. Elas têm fé intelectual. Elas confessam seus pecados, se unem a uma igreja por fé intelectual. Elas creem nisto em suas mentes. Elas creem nisso porque elas têm ouvido isso. Pensamento é só do que você ouviu e do que você viu. Você não consegue pensar numa coisa que você nunca viu e nunca ouviu. Como é que você vai pensar? Agora, a alma, ela te fala coisa que você nunca viu. Ela te fala. Ela te mostra coisa que você nunca viu. Às vezes, numa mensagem dessa, quando você pega ela com a sua alma. Olha, eu tive uma experiência esses dias com a mensagem do profeta. A primeira mensagem que ele pregou em 1947, que está no Busca. Profeta. Está no Busca em inglês, né? Aliás, está no The Table em inglês. Tem até aqui nesse celular aqui. O profeta mostrando sobre fé é substância. E aí ele mostra que o pensamento tem atributo. A ciência também mostra que o pensamento tem atributo. E a ciência mostra que o atributo desgasta o ser humano. Como é que eu falo? Definha, né? Desgasta, enfraquece. Enfraquece o ser humano. E o profeta diz que a fé, sendo substância, ela alimenta. Substância, no sentido do profeta pregar, é como nós falamos de alimento. Um alimento é uma substância. Um alimento, substância. Então a fé, ela produz substância. Se você pensar em Deus com seu coração, é diferente de você pensar em Deus com a sua mente. Completamente diferente. Você vê o seu coração vibrar e esperar de uma forma sossegada. E o pensamento espera de uma forma apavorada. O pensamento traz impaciência. A fé traz paciência. A fé traz temperança. Ela é movida dentro da alma. Vocês vão ter essa experiência se vocês pensarem nisto e se sentirem sós. Fé não se adquire com um e outro. Não. Você adquire auxílio, mas
Fé é só de cima. A fé é dom de Deus. E se ela está dentro do seu coração, você cria. Você cria força, você cria poder. Você traz tudo que precisa para o seu ser. Através da fé. Você alimenta seu espírito, você alimenta o seu corpo. Através da fé, porque ela é substância. Agora fica pensando, vem estresse, que eu quase morri com isso. Vem estresse, te enfraquece, tira o sono, tira a comida, tira tudo, e você vai morrer. Se você não acordar, você vai morrer. Tira até a vontade de você orar. Tira a vontade de viver, tira tudo. Quer dizer, o pensamento. De que adianta? Resolve alguma coisa? Eu li um livro de psicologia que diz assim que a preocupação é uma carroça sem breque, uma carroça disparada sem breque. Vocês não sabem o que é uma carroça disparada sem breque. Eu uma vez estava um carroção, e caí na besteira de descer dele e fui matar uma codorninha que estava lá. Eu fui rodeando, você vai rodeando na codorna, você vai chegando perto dela. Aí pá, jiboia, quando eu bati a jiboia, eu burrou. Quem segurava mais, quem corria atrás, só escutava. Quando eu vi a coisa parou, eu falei, vixe, eu demorei toda a vida para chegar lá. Cheguei lá, aconteceu que a guia pegou um lado do tronco do laranja, o tronco pegou outra, e eles estavam encontrados os burros assim, e não tinha jeito de sair mais. Estragou todo o pé de laranja, mas parou. A preocupação é isso. É isso. E você tem que pular fora. Se disparar, você cai fora porque você não vai segurar, não. Então isso traz em nós uma tribulação muito grande, essa fé intelectual, essas coisas emocionais. Tudo bem, o emocional tem o seu lugar. Ele tem sua posição. Mas quando a sua confissão diz uma coisa e você vive outra, há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem uma fé intelectual. É uma fé do seu coração, não é fé do seu coração. Aquilo mostra que fora aqui está a sabedoria de Deus. Mas dentro aqui está o demônio de dúvida. Aqui na mente. O que adianta você ter Deus na mente? Não adianta nada. Se adiantasse aquele moço rico, teria se salvado. Jesus foi logo atingir a taxinha dele. Olha, o negócio seu aí é o seguinte: desgruda das coisas do mundo, dá o que você tem para os outros. Amado por Jesus. Jesus amava ele, sentiu amor por ele. Mas ele Deus não chegou a descer na terceira esfera. Ele não chegou a descer na alma. Maior batalha, parágrafo 290. Aí o profeta faz a pergunta: o que é a palavra? A Bíblia diz que acabamos de ler. O Espírito de Deus é a palavra. Vê? Observe bem. E tomai o Espírito, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, qual Espírito? Aí você tem que ver se é o seu Espírito ou se é o Espírito de Deus. É muita coisa que nós temos que discernir nisso. Se nós estamos falando no Espírito de Deus ou no Espírito nosso. O Espírito de Deus, logicamente, fala quando você está meio inconsciente com o seu Espírito. Se não, é seu espírito. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer isso. É que nem a igreja. Você não domina a igreja. Ninguém domina a igreja, irmão. Ninguém tem condição de dominar a igreja. Você pode ensinar ela. Agora, se ela quiser obedecer, é problema dela. Se ela não quiser obedecer, o que você vai fazer? Você vai largar a igreja e vai embora? Tem 5 lá que é eleito. Você vai largar 50 por causa de 5? Ou largar 5 por causa de 50?
Nós estamos numa era da plenitude de todas as coisas. É plenitude, é fim, é final, não tem aonde correr. Eu sempre olhei para uma panela de pressão que nós tínhamos antigamente e tinha muito aquela formiguinha amarelinha de açúcar que dá. E minha mãe pôs a panela, minha esposa pôs a panela para ferver e tinha lá na tampa estavam as formiguinhas lá rodando em cima. Eu fiquei olhando, falei, eu vou ver o que essas formiguinhas vão fazer. A panela foi esquentando, ela foi chegando para lá, a panela foi esquentando, ela foi chegando, depois a panela foi esquentando, ela subiu naquele topzinho, depois a panela começou a rodar, ela estava rodando no topzinho, não tinha mais lugar para ela correr. Já tem que morrer torrado. Você está pensando que nós estamos? Que jeito? Que jeito que nós estamos? Fácil, vida boa, tranquilo, carro novo e tudo quanto é coisa. O fogo está esquentando. Eu não esqueço de uma pregação de um camarada que tinha antigamente: os circos estão se fechando. E se o circo está se fechando, você vai ficando sem saída. O mundo está estreito para nós, muito estreito, você não tem lugar para ir. Mas está espaçoso para o mundano. Você não pode sair do seu redor estreito e entrar no derredor do mundo, que está livre, tá bom, mas vai lá. É difícil um eleito não sente bem lá. Se ele sentir, não é eleito. Agora veja bem, eu acho que eu já estou acabando, né? Já estou terminando. Até que hora, irmão? 11 horas? Mais uns 15 minutos? 15 minutos de meia hora. Agora veja bem, aí o profeta mostra na grande missão, a grande comissão, 24, na grande comissão, ele fala sobre a cura divina e a salvação para a alma. Elas não estão nas mesmas bases. É outra coisa que se confunde. Elas não estão nas mesmas bases. Portanto, a cura divina, o profeta fazia, era um anjo que chegava. Era um anjo que fazia a cura divina. Então, a cura divina é menor do que o estado que eu estou aqui. Eu estou aqui no estado maior que Deus tem na terra, a palavra. Porque se você captar a palavra, um parágrafo desse que você captar ele, com ele você faz vida com ele, vida eterna. E com a cura divina você faz vida temporária. Está entendendo? O profeta diz aqui, veja, Jesus morreu para que ele pudesse nos salvar. Quando somos salvos eternamente. Mas quando somos curados fisicamente, nós ficamos doentes novamente. Porém, a alma é a parte imortal. E Jesus disse que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna, no tempo presente. E esta vida eterna não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. E isso é estabelecido. Então, muitas vezes, as pessoas vêm com mais intenção da cura ou da solução dos problemas deles do que da vida eterna. É o que nós estamos errados. Gente, nós não vamos tirar o poder da cura divina de espécie alguma, nunca vamos tirar. Ela existe desde o princípio e ela existirá enquanto a noiva estiver aqui. Porque ela é nossa. Mas nós temos ciência e consciente de que nós não estamos vivendo só pela cura divina, não. Que nós estamos vivendo pela vida eterna. Você é eterno. Você pode curar um de fora. Pode solucionar o problema de um de fora. Que ele está desesperado porque ele vai morrer.
Mas você não está desesperado porque vai morrer. Você sabe que se você morrer, você é eterno. É isso que nós temos em nós. Então veja bem, como pode, quando você está enfermo no seu corpo físico, até que esse corpo seja redimido, ele está sujeito a sujeira e doença novamente. Exatamente correto. Agora, mas se tem que morrer, ele tem que perecer. Então a alma teve que fazer perecer todos os pensamentos. A alma, ela neutraliza o seu espírito. Ela é interessante, eu parece que vejo ela como um motor de arranque, né? Vocês lembram do motor de arranque antigamente, né? Os tratores de esteira, ele tinha dois motores, um motor a gasolina e um motor a óleo. Você não funcionava o óleo sem a gasolina. Você ia lá com a mangueira, ponhava a fieira, ponhava na polia e puxava, ele funcionava, aí você jogava ele para o motor a óleo. Aí ele parava, a ação dele acabava. Não trabalhava mais, ele ficava o dia inteiro à toa. Mas sem ele não trabalhava o motor a óleo. Eu era muito magrelo, muito fraquinho, eu subia em cima e pulava de costa com a polia, com a mangueira, com a fieira, pum, caía de costa lá. E ele pegava logo, eu corria lá no acelerador e batia e passava ele para o outro motor. Quer dizer, o espírito nosso é isso aí. Ele só trabalha no começo. Ele está trabalhando para levar nós a ter o relacionamento com Deus. Porque Ele é Espírito e Deus é Espírito. Então Ele dá aquele arranque, Ele faz você funcionar. Mas vai chegar uma hora que Ele para. Esse Espírito para, porque a alma vai fazer Ele parar. Você não... eu conheci gente que tinha medo de morrer. E chegou a um ponto que ele ficava assim, eu precisava morrer. Eu devia morrer. Quer dizer, tinha medo, porque o Espírito estava metendo medo nele. Quando a alma dominou o espírito dele, o pensamento acabou. Aí a alma quer ir para lá. A alma quer ir para lá. Oh, que coisa interessante. Nós deveríamos pensar bem nisso. Eu estava pensando aqui, nessa dimensão, nesse tabernáculo terrestre, tombar, existe outro corpo para recebê-lo. Eu estava olhando essa família do pastor Daniel cantando. E parece que eu estava vendo o seu pai, que está na outra dimensão, caminhando aqui. A irmã Júlia, a irmã Luísa, quantos outros estão passando aqui? Se vocês não acreditam nisso, eu não sei, mas que coisa! O profeta disse que a sexta dimensão tem influência com nós aqui. Eles estão olhando para nós aqui. Estão vendo a vossa fidelidade. Eles sabem quanto custou isso. E vocês sabem quanto ele sofreu para isso. Mas nós estamos aqui por misericórdia. Não é porque somos merecedores. E nem porque somos tão grandes. Mas a misericórdia alcançou você. Alcançou eu. Neutralizou os meus pensamentos. Neutralizou os seus pensamentos. Você já não está caminhando mais de assim. Você está caminhando de assim. Aleluias! Glória a Deus! Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos ter um entendimento melhor sobre estas coisas. Que nós possamos sentir a força da nossa vida interna maior do que a nossa vida externa.
E quando nós sentirmos assim, nós teremos força sobrenatural. Força na palavra. A sua palavra é forte. A sua palavra é forte. Em Cristo. Amém? Amém. Amém. Até aqui para mim. Amém. Deus abençoe. Amém. Ó luz divina, minha companheira, das densas trevas tu me fez sair. Ó luz divina, graça infinita, amor sem medida foi o teu por mim. Ó luz divina, Deus Emanuel, o maior papel vieste a exibir, suando sangue, dores cruéis, rasgou-se o véu pra me redimir. Ó luz divina, agora reconheço o meu destino, o Senhor traçou. Antes que o mundo viesse a ser mundo, para o seu reino me predestinou. As nuvens negras e as tempestades, sem piedade quer me destruir. Ó luz divina, tu és mais forte, és minha sorte, cuida de mim. Ó luz divina que me traz a calma, a minha alma se alimenta em ti. Ó luz divina que me fez eterno, me livrou do inferno quando renasci. Ó luz divina que me faz chorar e fazer lembrar de tudo que sou. Ó luz divina que me faz carinho, me mostra o caminho para onde vou. Ó luz divina que me faz carinho, me mostra o caminho para onde vou. Irmão Brana diz que nós temos 3 Bíblias: o zodíaco, a natureza e a Bíblia escrita. O quíntuplo de Efésios, constituído de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestre. O mestre, ele consegue mostrar as 3 Bíblias. Vocês perceberam isso? Não é tudo a Bíblia? Vocês concordam com isso? Tem alguém em dúvida? Não há dúvida.
Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele começou, Ele vai ajudar até o fim, viu? Talvez nós falamos até errado. Até aqui, Ele vai ajudar até o fim. Ele começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vida. Amém? Então, às 14h30, já começa o período de louvor. Os irmãos que vão cantar. Às 15 horas, nós vamos ter o companheirismo com o jovem e com a equipe do pastor Limeira. Tudo bem? Então, Deus continue vos abençoando. Tenha um bom almoço, viu? A todos. 14 horas, uma hora é bom. 14 horas. Já vão sentando, os irmãos vão cantando. 14 horas fica melhor. Tem guias para restaurante aí na porta. Guias, pessoas que vão levar quem for ao restaurante.